It is a great privilege to be with you all tonight and this weekend. É um grande privilégio poder estar com todos vocês nesse fim de semana. I still remember 3 years ago when I taught at the Bible study at Urbano's house on the Sabbath. Ainda me lembro, há 3 anos atrás, quando estive na casa de Urbano e fiz um breve estudo sobre o sábado ali. And it was a thrill to learn of the church beginning, and I have prayed for this work over the last years. E foi muito feliz para mim ouvir acerca do pensamento daquele grupo em começar esse trabalho, e desde então tenho orado por vocês. Now I'm going to explain to you about that picture on the brochure. Agora eu quero dar uma palavra de explicação para vocês sobre a foto que está no cartaz. I looked like that 2 weeks ago. Eu parecia muito com aquilo ali há 2 semanas atrás. Now you can imagine what it's like. You spend 1 week with Samuel. E vocês vão saber o que significa passar 1 semana com Samuel. See how much I aged. Faz com que a gente pareça mais velho. The 4 messages for the conference have to do with in the area of eschatology. 4 palestras da conferência propriamente dita têm a ver com a escatologia. The bookends tonight and tomorrow night will basically be sermons. O primeiro e o último, os que serão feitos à noite, hoje e amanhã, serão sermões. And tomorrow morning then it'll be more of a lecture approach as we deal with the doctrine, the reality of hell and heaven. Agora, amanhã, pela manhã, nós faremos mais com estilo de aula, quando falaremos sobre a realidade futura do céu e do inferno. But tonight we want to look at 1 Thessalonians chapter 4. Mas hoje à noite queremos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Verses 13 to 18. E leremos os versículos 13 a 18. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. There's a great deal of confusion today in the whole area of the doctrines of the end times, which are the doctrines of eschatology. Há muita confusão nos dias de hoje quando falamos sobre as doutrinas do fim dos tempos, ou a doutrina da escatologia. In fact, there's a great deal of confusion. Na verdade, há muita confusão. There are various camps of pre-mill and dispensational pre-mill and amill and post-mill. Há, por exemplo, partidos como os pré-milenistas históricos, dispensacionalistas, amilenistas, pós-milenistas. And these are areas that there's great disagreement in evangelical Christianity. Portanto, é uma área que há muita confusão. Muitas pessoas discordam entre si, mesmo dentro dos evangélicos. Even within Reformed Presbyterianism, there is a great deal of disagreement. Na verdade, até dentro do presbiterianismo reformado, nós perceberemos que também há muitas pessoas que discordam entre si sobre esse assunto. But there's one thing that every true biblical Christian needs to understand and believe. Mas há uma coisa que todo crente, todo aquele que crê na palavra de Deus precisa acreditar. There's no doubt about it. Não há nenhuma dúvida sobre isso. And the scripture is very clear. E a escritura é muito clara. And that is the reality, the truth of the return of
the Lord Jesus Christ. Isso é, eu estou falando da realidade, da verdade do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. It's not a doctrine to be debated. Isso não é uma doutrina que esteja em debate. It's a truth to be believed, comforted by, and strengthened by. É uma verdade que temos que acreditar e ser confortados e confrontados com ela. And one of the clearest biblical passages on the return of Christ is the one before us this evening. E um dos textos mais claros em relação ao retorno de Cristo é esse texto que temos diante de nós nessa noite. The Apostle Paul had a great deal of affection for the Christians in Thessalonica. A gente percebe uma afeição muito grande do apóstolo Paulo com os cristãos lá de Tessalônica. And you remember from the book of Acts that he was not able to remain there very long. A gente vê lá no livro de Atos que o apóstolo não permaneceu ali muito tempo. So he was writing to express to them his concerns for them. Então ele estava escrevendo para expressar para eles o cuidado, o carinho que ele tinha por eles. He reminds them of how the Spirit worked through him in their midst. Lembrou a eles de como o Espírito estava trabalhando no meio deles. But also he had sent Timothy to check on them. Mas também ele havia mandado Timóteo para checar as coisas como era que estavam por lá. Timothy has returned and he's brought the apostle good news about the congregation in Thessalonica. E aí Timóteo volta com boas notícias sobre a igreja de Tessalônica. And he is greatly encouraged. E então Paulo está extremamente encorajado com aquilo que ouviu de Timóteo. So in chapter 4 then he begins to address some very specific issues with them. E aí no capítulo 4, o apóstolo começa a adereçar alguns assuntos bem específicos no meio dos tessalônicos. He first addresses the issue of sexual purity. A primeira coisa que ele fala é sobre a pureza sexual. And then brotherly love. Depois ele fala sobre o amor fraternal. And after that, a proper work ethic. E depois ele vai falar sobre como agir com ética no trabalho. Now, apparently, one of the things that was causing problems about working was confusion about the return of Christ. Mas certamente uma das razões que faziam com que as pessoas não estivessem trabalhando direito era essa confusão sobre o retorno de Cristo. As well as confusion at what happened to those Christians who had died. E também eles estavam com muita confusão em relação àqueles cristãos, irmãos deles que tinham morrido. And that's the issue then that the apostle addresses in verses 13 through 18. E é exatamente esse o assunto que o apóstolo Paulo vai tratar entre os versículos 13 a 18. And he wraps that up in the first part of chapter 5 by dealing with the sudden, unexpected nature of the return of Christ. E ele ainda amarra isso com o início do capítulo 5, quando ele vai falar sobre a iminência do retorno de Cristo. But here he teaches us in verses 13 through 18 Mas aqui nesses versículos de 13 a 18, that at Christ's sudden, visible, and majestic return, the dead will be raised, and all of his people transformed to live with him forevermore. que nesse retorno visível e visto por todas as pessoas do mundo do Senhor Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos no Senhor serão ressuscitados e estarão com eles para sempre. He deals with the state of those who have died in Christ, Ele lida com o estado daqueles que morreram em Cristo, the events around the return of Christ, vai lidar com os eventos que demarcarão o retorno de Cristo and the events at the judgment of Christ. e também sobre os eventos relacionados ao juízo que Cristo trará. So we look first at the state of the dead in Christ. Então a primeira coisa que veremos é sobre o estado dos mortos em Cristo. And you see how important this is to the apostle and for them and us to know. E vocês vão perceber como isso é importante tanto para o apóstolo, como para os irmãos de Tessalônica, como para nós, para sabermos disso. He says in verse 13, we do not want you to be uninformed or ignorant, brethren, about those who are asleep, that you may not grieve, as do the rest who have no hope. Ele diz, não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes, ou seja, não saibam, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. He prefaces his remarks with two very important pointers. Ele então traz lembranças de duas coisas que são extremamente importantes. He doesn't want them to be ignorant or uninformed. Ele não quer que os cristãos sejam ignorantes ou desinformados.
Now, try to put yourself in the position of those who have not had a Bible. Agora, eu queria que vocês se colocassem no lugar daqueles que não tinham a Bíblia. You really wouldn't know anything about death, would you? Vocês não saberiam muitas coisas sobre a morte, saberiam? You wouldn't know what happened after death. Talvez muitos não soubessem sequer o que aconteceria depois da morte. You would need somebody who had inside information to teach you. Você iria precisar de alguém que tivesse alguma informação a mais para poder ensinar você. In the past few months, the astronaut John Glenn died, and he's the one that went to the moon. Nos últimos meses, o astronauta que foi para a Lua morreu. Now, we look at the moon from the distance. It's romantic, but it's mysterious, and we don't know a great deal about it. Bom, a gente olha para a Lua e ela é muito romântica, misteriosa, mas a gente não sabe lá muita coisa a respeito da Lua. But he walked on the moon Mas aquele homem andou na Lua. and came back to tell us about it. E ele voltou para dizer para a gente como era. We don't need to be ignorant No, about the moon. Nós não precisamos ser mais ignorantes sobre a Lua. And the Lord Jesus Christ went through the door of death and came back. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo entrou pelas portas da morte e retornou. And his apostles revealed to us the reality of death, particularly in the life of a believer, so that we won't be ignorant. E então ele revelou aos seus apóstolos e os apóstolos para nós essa realidade sobre a morte, para que nós não fôssemos mais ignorantes. But the second thing is the trepidation, the fear of death. A segunda coisa que ele vai adereçar é sobre esse medo que ainda existe, esse temor que temos da morte. And the awful grief that we experience when a loved one dies. E muitas vezes aquela tristeza moribunda e profunda que temos quando alguém muito próximo morre. And a good number of you here tonight know that experience, that grief. E talvez muitos de vocês aqui dessa noite conhecem essa experiência, esse choro, esse lamento. And it's proper to grieve, E é próprio lamentar. but the Lord does not want us as believers to grieve in the way the world grieves. Agora, o Senhor não quer de nós como crentes que nós lamentemos como o mundo faz. He says that you may not grieve as do the rest, in other words, those outside of Christ who have no hope. Ele diz para que vocês não se entristeçam como os demais que estão fora de Cristo, que não têm esperança. So even here you'll see the very practical reasons as the apostle discusses this matter of the end times, of the return of Christ. Então aqui você já vai perceber por que o apóstolo Paulo traz isso, porque são razões muito práticas pelas quais ele fala sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. Like all biblical truth, it's not to be dealt with in abstractions. Assim como toda a verdade bíblica, nós não devemos lidar com elas como se fossem abstrações. And if it doesn't affect the way that we live, then we haven't rightly understood it. Porque se na verdade não afeta a maneira como a gente vive hoje, é porque nós ainda não entendemos a verdade da And that Bíblia. is certainly true about this doctrine. E certamente isso é verdade acerca dessa doutrina. So the apostle opens up for us then the reality of death and what happens to a believer at death. Então o apóstolo abre para nós esse assunto acerca de morte e o que é que acontece com o crente depois da morte. Now, one of the reasons that death is difficult for us is that we weren't meant to die. Uma das razões pelas quais morte é tão difícil para nós é porque nós não fomos feitos para morrer. We were created to be immortal. Nós fomos criados para ser imortais. And it's only because of Adam's rebellion that he and Eve and all of us die. E é apenas por conta da rebelião de Adão que ele, Eva e todos nós morremos. But death is the awful reality of part of the punishment of sin. E morte, então, é a horrível realidade da punição contra o pecado. And God says to Adam in Genesis 3:19, "By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return." Como o próprio Senhor diz ali em Gênesis capítulo 3:19, maldita é a terra por tua causa, você vai morrer e vai voltar ao pó, porque do pó você foi feito e a ele retornará. And so this very unnatural thing that we call death is in fact the
the reality for every single person born in a normal way. Então, de fato, para todas aquelas pessoas que são nascidas, é algo extremamente estranho lidar com a realidade da morte. Now, at death, the soul and the body are separated. Então, na morte, há uma separação do corpo e da alma. They're torn apart. Eles são literalmente arrancados um do outro. And Paul here first deals with the reality of the body. A primeira realidade que o apóstolo Paulo vai adereçar é sobre o corpo. It is to return to dust. O corpo vai voltar para o pó. It is mortal and corruptible. O corpo é mortal, é corruptível. It will rot in the grave regardless of the measures taken to preserve it. Ele vai apodrecer na tumba, não importa quanto as pessoas trabalhem para fazer com que isso não aconteça. But notice the language the apostle uses. Agora, note a linguagem que o apóstolo utiliza aqui. He says that the one who's dead is asleep. Agora, ele diz que aquele que está morto, na verdade, está dormindo. Verse 13, those who are asleep. Versículo 13, aqueles que a respeito dos que dormem. Verse 15, when the Lord comes, he will not precede those who have fallen asleep. No versículo 15, vos declaramos por palavra isso, nós os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Now, Christ, or Paul here, is not dealing with the death of all people. Agora, Paulo aqui não está lidando com a morte de todas as pessoas. He's not dealing with the death of unbelievers. Ele não está lidando, por exemplo, com a morte dos não crentes. There's no comforting language in the Bible about the death of unbelievers. Porque não há palavras de conforto na Bíblia sobre a morte dos não crentes. By God's grace, tomorrow morning we'll look at some of the language about the grave for unbelievers. E, na verdade, amanhã de manhã, uma das duas palestras vai ser exatamente sobre a realidade do choro que deve haver em relação à morte dos descrentes. But the Bible uses this wonderful concept of falling asleep for the death of believers. Mas a Bíblia usa esse conceito maravilhoso de sono quando fala sobre a morte dos crentes. Christ uses it in John 11 when he's informed about Lazarus' illness. Cristo usa uma linguagem parecida em João 11, quando ele lida sobre a morte de Lázaro. He says to his disciples, Lazarus has fallen asleep, we have to go wake him up. Ele diz para os seus discípulos, nosso irmão Lázaro morreu, precisamos ir lá, está dormindo, precisamos ir lá acordá-lo. Or that great description of Stephen, who is so violently murdered, and yet it says that he fell asleep. É aquela descrição também do martírio de Estevão, que foi apedrejado de uma forma tão brutal, mas ele sentiu como se estivesse indo para dormir. And in Revelation chapter 14, E em Apocalipse capítulo 14, verse 13, versículo 13. I heard a voice from heaven saying, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they rest from their labors, for their deeds follow them." Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Now here you see why the Bible uses the word fall asleep. Então aqui você percebe por que a Bíblia usa essa palavra, adormecer. Sleep is a time of rest. Porque dormir é um momento de descanso. When we're asleep, we can put off the cares and the worries and the pressures of our lives. Quando nós dormimos, nós não pensamos nas dificuldades, nas tribulações e nas tristezas que temos nessa vida. Time is kind of frozen. É como se o tempo parasse. And there's a peace, isn't there, to the idea of sleep? E há uma paz, não tem uma paz extraordinária nessa ideia de sono. And so the Bible uses this for the believer so that we'll understand that death for the believer is not something to be feared, but is exactly like being worn out, weary, and going to a wonderful bed and going to sleep. Então a Bíblia usa essa linguagem de adormecer para o crente para que ele tenha consciência de que, na verdade, a morte não é nada mais para ele do que uma bela cama na qual ele vai dormir e descansar. Now, there's something implied in verse 14 that
just brings all this together for us. Agora, há alguma coisa implícita aqui no versículo 14 que traz a gente algumas explicações. As he talks about the return of Christ, he says that God will bring with him, with Christ, those who have fallen asleep in Jesus. Porque ele diz ali que quando os que creem em Jesus vão receber, quando Jesus voltar, todos aqueles que dormiram no Senhor. And the Greek is here through Jesus. O grego aqui, na verdade, diz que é por Jesus. And the language is setting before us this wonderful concept that at death, our bodies, although rotting in the grave, remain in union with the Lord Jesus Christ. E a linguagem aqui nos lembra que quando somos crentes e estamos apodrecendo na tumba, ainda assim os nossos corpos estão em união perfeita com Cristo. Shorter Catechism 37. Catecismo Menor, pergunta 37. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta: a alma do fiel na hora da morte é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Do you not wonder at what the Bible says here? Você não se pergunta por que a Bíblia está dizendo isso aqui? That because of our union with Christ, which first took place in eternity when God chose us in Him, Porque nos mostra que por conta da nossa união com Cristo, que existe desde quando fomos escolhidos na eternidade por Deus, and became a living reality for each one of us when we were born again and came to Christ in faith, e se tornou uma realidade viva para cada um de nós quando nascemos de novo e fomos trazidos a Cristo por fé, the Spirit of the Triune God personally has indwelt us. o Espírito do Deus triuno pessoalmente passou a habitar em nós. And when we die and our bodies go in the grave, E quando morrermos e os nossos corpos foram para o túmulo, we remain in that vital connection with Christ. nós permanecemos naquela conexão vital com o nosso Deus. We each belong to Him. Porque cada um de nós pertence a Ele. We each have been purchased by Him. Nós fomos comprados por Ele. And He keeps each of us in His own intelligent mind and memory. E Ele se assegura a cada um de nós todas essas bênçãos pela sua inteligência e sabedoria eterna. And yes, it's true when a body is placed in a normal grave, E é verdade que quando um corpo é colocado num túmulo normal, but it's just as true for the Christian who's blown up by a bomb in war. Isso é verdade para alguém que é colocado num túmulo normal, e é verdade também para um cristão que morreu com a explosão de uma bomba, por exemplo, Who's consumed by fire, ou que é consumido pelo fogo, who's buried at sea and becomes food for sharks. ou que que morreu afogado no mar e o seu corpo se transformou em comida para tubarão. Christ in His omniscience and power knows where every portion of that person is and remains in union with it. Na sua sabedoria eterna e absoluta, Cristo sabe perfeitamente como fazer com que essa pessoa permaneça em união com Ele eternamente. And so although we return to dust, Então, mesmo que nós retornemos ao pó, we sleep in Christ. nós dormimos em Cristo. But now the second thing that we see here then is that the soul, when it's separated from the body, goes to be with Christ. A segunda coisa que percebemos aqui, então, é que a alma, quando é separada do corpo, ela vai para estar com Cristo. For we're told here that the souls of the dead will come with Him when He returns. Veja a linguagem aqui, diz que a alma daqueles que morreram em Cristo virão com Ele. And immediately two errors are exposed by this text. Imediatamente, dois erros são expostos quando lemos esse texto. First is the matter of soul sleep. O primeiro erro é a ideia da dormência da alma. There are those that say that because the Bible uses the language of sleep, that the soul kind of goes into a heavenly deep freeze.
Alguns pensam que porque a Bíblia usa essa ideia de dormir, de descansar, que quando um crente morre, a sua alma vai como se fosse para um freezer espiritual. A state of unconsciousness. É como se ele ficasse num estado de inconsciência. But from beginning to end, Scripture clearly shows that that is an error. Mas do início ao fim, a Escritura diz para nós que isso é um grande erro. Just think what Christ taught in the parable of the rich man and Lazarus. Pense, por exemplo, na parábola que Cristo contou entre o rico e Lázaro. The poor beggar Lazarus was conscious in heaven as the rich man dies was conscious in hell. O pobre mendigo Lázaro era totalmente consciente quando morreu e foi para o céu, assim como o rico, que também morreu e foi para o inferno, tinha total consciência do que acontecia. Or what Christ says to the thief on the cross. Veja, por exemplo, o que Cristo diz ao ladrão lá na cruz. Today you will be with me in paradise. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Or the great longing expressed by the Apostle Paul in Philippians chapter 1, verses 21 to 23. Ou o grande desejo que o apóstolo Paulo traz em Filipenses 1, em Filipenses 1, 21 to 23. 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. It was much better if he could depart and be with Christ. Era muito melhor para ele se ele pudesse partir e estar com Cristo. And of course, in Hebrews chapter 12, when the writer describes for us the reality of the new heavens and Jerusalem, he says that there are the souls of just men made perfect. E, mais uma vez, em Hebreus capítulo 12, nós percebemos ali a realidade da Nova Jerusalém, antes do retorno de Cristo, quando as almas estão lá perfeitamente. So the souls of those who have fallen asleep are consciously in the presence of Christ. Então a alma daqueles que adormeceram está conscientemente na presença gloriosa de Cristo. And of course, the second error that's exposed here is one with which you would be more familiar. Evidentemente, o segundo erro que esse texto nos expõe aqui, vocês estão muito mais familiarizados, And that's purgatory. que é o erro do purgatório. There's no concept at all in the Bible of purgatory. Porque não há nenhum tipo de referência na Bíblia a esse estado de purgatório. There's no need for you or me to pay temporal punishment for our sin. Porque não há nenhuma necessidade para mim ou para vocês pagar temporariamente pelos nossos pecados. Because if you're in Christ, He has atoned for every single sin that you will ever commit. Porque se você está em Cristo, Ele já pagou para você por cada pequeno pecado que você cometeu ou vai cometer. There remains no spiritual or temporal punishment for a believer. Não há nenhuma punição temporal ou espiritual para aquele que é crente. God will chasten us in this life. Nós seremos disciplinados nessa vida, But the moment that we die, mas no momento que morrermos, the soul flees right into the presence of Christ. a alma estará na presença de Cristo. You see, for the believer, Veja, the one dying, there's no grief here. veja, para o crente verdadeiro, quando ele morre, não há motivo de tristeza aqui. There's no sorrow. Não tem sequer necessidade para isso. The sorrow is for those left behind, A tristeza é para aqueles que ficam aqui. and it's right for us to have sorrow for the one who's departed. É certo até que nós tenhamos saudades, tenhamos tristeza por aqueles que se foram, That sorrow must be tempered by the reality that they are in the best place they could ever be. mas até mesmo essa tristeza vai ser amaciada pela realidade de sabermos que eles estão muito melhores, estão na presença de Deus. The larger catechism, O Catecismo Maior, 86, gives us a good summary of the state of the dead in Christ.
A pergunta 86 nos traz uma ideia do que significa estar morto em Cristo. 86? It's too much information here. Ok. O que é a comunhão em glória com Cristo que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente após a morte? A comunhão em glória com Cristo que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente após a morte é que assim as suas almas tornam-se perfeitas em santidade e são recebidas nos mais altos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória e aguardam a plena redenção dos seus corpos, os quais, mesmo na morte, continuam unidos a Cristo e descansam em suas sepulturas, como em suas camas, até que se unam novamente às suas almas no último dia. Ao passo que, na ocasião da morte, as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas absolutas, e seus corpos são mantidos em suas sepulturas, como em suas prisões, até a ressurreição e juízo do último e grande dia. It's a glorious description of what we've just seen. É uma descrição gloriosa daquilo que a gente acabou de ver. I enjoy meditating on what happens right at the moment of death. Eu gosto muito de meditar no que acontece naquele momento imediatamente após a nossa morte. I think angels are right there. Os anjos estão logo ali Take that soul right into the presence of the Savior. e levam aquela alma diretamente para a presença do Salvador. Our fathers, when people weren't all doped up before they died, give fantastic testimonies to things that they saw and heard as they were dying. Muitos dos nossos pais relataram para a gente sobre coisas que eles pensavam imediatamente quando estavam para morrer. I'm not talking about these out-of-body experiences that people have and think that they saw something about heaven, because none of the descriptions meet what the Bible says. Eu não estou falando sobre essas alucinações que as pessoas têm, achando que foram arrebatadas até os céus, porque nenhuma das descrições ali parecem concordar com o que a Escritura diz. I'm talking about the testimonies of men like James Henley Thornwell and others who would see great, gorgeous light and hear angelic choirs and describe to those that were with them. Eu estou falando sobre o testemunho de homens como James Thornwell, que imaginava anjos cantando, imaginava corais extraordinários, porque ele sabia exatamente que era isso que iria acontecer. And the soul, which can operate outside the body, is conscious in the presence of the triune God, beholding His glory and beauty. Então, as almas que operam fora do corpo até o retorno de Cristo estão operando e percebendo a glória e a beleza do nosso Salvador. And so, death for us is not fearful. Então, a morte para nós não traz nenhum medo. It's not to be dreaded. Nós não precisamos temê-la. And we're not to use inordinate means to postpone it. We're not to use inordinate means to postpone it. Inordinate. Tell him what inordinate is. Então, não podemos usar nenhum meio para atrasá-la. Não tem como colocar para o futuro. Foi tudo que eu entendi. Foi isso aí. Okay. Let's look secondly then at the events around the return of Christ. Agora vamos olhar em segundo lugar sobre os eventos que arrodeiam o retorno de Cristo. Because the apostle is tying all this together. Porque o apóstolo parece que está trazendo essas coisas em conjunto. But before that, just look quickly at verse 14, the basis of this confidence that we have about death. Mas antes disso, me permita voltar ao final do versículo 14 para falar sobre
confiança que nós temos na morte. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Our hope in death is based upon the fact that there was a person who went through the door and he came back. A nossa esperança na morte é essa convicção de que conhecemos alguém que entrou nas portas da morte, mas voltou para nos dizer como é. He is the pioneer of our faith. Ele é o pioneiro da nossa fé. He'll lead each of us through that door. E ele vai liderar cada um de nós por essa mesma porta. So the dead now are with him. Então os mortos agora estão com ele. Millions, maybe even by now billions of the souls of just men made perfect. Milhões e certamente agora talvez bilhões de almas foram feitas perfeitas e estão na presença dele nesse momento. Enjoying heaven, Estão gostando dos céus and yet aware that there's something yet better. e eles sabem que ainda algo melhor vai acontecer, And that is the resurrection of their body, que será a ressurreição dos seus corpos, which is pledged to them by the resurrection of his body. que foi prometido a eles através da ressurreição do corpo dele, Jesus. And so Paul goes on to show us that those who have died in Christ are going to return with him when he returns. Então o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que morreram em Cristo retornarão com Cristo quando Cristo retornar. And he uses that to briefly but very precisely spell out for us the events of the return of Christ. E ele usa essa imagem para, de uma forma muito rápida, mas muito contundente, mostrar para nós os eventos desse retorno de Jesus. He describes the return in two ways. It's visible. Ele descreve esse retorno de duas formas. Primeiro, é visível. There are those today that talk about some secret return where Christ will come back and rapture out the church. Há alguns que falam sobre um retorno secreto, que Jesus vem e de alguma forma vai arrebatar secretamente a sua igreja. But again, there's no biblical basis for that. Mas, mais uma vez, não há nenhuma base bíblica para isso. We see that Christ comes openly and visibly. Nós percebemos que Cristo vem abertamente, visivelmente. He will descend from heaven. Ele vai descer dos céus. He said, the angel said to the apostles when he ascended into heaven, why do you stand here gazing up into heaven? He's going to come back in exactly the same manner. Os discípulos ouvem dos anjos quando ele está subindo aos céus. Por que vocês estão olhando para cima? Ele vai descer da mesma forma que ele está subindo. The difference is 11 men witnessed the ascension. A diferença é que apenas 11 homens testemunharam o corpo subindo. And one of those great supernatural acts of heaven, every person alive on the earth is going to witness the return of the Lord Jesus Christ. Mas como que num desses atos extraordinários e inexplicáveis que só os céus podem produzir, todo olho verá o retorno do Salvador Jesus Cristo. But it's not simply visible. Mas não é simplesmente visível. It's triumphant. É também triunfante. It's majestic. É majestoso. Look what Paul says will happen. Veja o que Paulo diz que vai acontecer. He descends from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. Ele vai descer com o clangor das trombetas, com a voz do arcanjo e com a vitória de Deus. He comes as the conquering king. Ele vem como um rei vitorioso. Perhaps that shout is the shout that raises all of the dead. Talvez aquela voz seja a voz que vai dizer aos mortos que se levantem. Even as 2,000 years ago he stood at the tomb of Lazarus and shouted, "Lazarus, come out." Assim como há 2000 anos atrás ele foi ao túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai daí. Christ will shout, "I have come, let the graves be opened and the dead raised." Cristo voltará e os túmulos se abrirão e os mortos ressuscitarão. And then the general of his angels, the great archangel, E aí os grandes anjos e o grande arcanjo shall add his victory shout to that of Christ. vai trazer mais um grito de vitória através da sua trombeta. And then the trumpet of God will sound.
E então a trombeta de Deus soará. And that which was prophesied in the Jubilee comes now to its full fulfillment. E aquilo que foi profetizado no jubileu vai vir para um cumprimento perfeito. Leviticus 25, the Jubilee was every 50 years. Levíticos 25, o jubileu ali acontecia a cada 50 anos, And there was a restoration of the inheritance, onde havia uma restauração da herança de Israel. remission of debt, Havia a remissão dos mortos. and it was ushered in with a trumpet. E tudo aquilo era provado para eles com o soar de um trompete. Now the next stage of fulfillment was at Christ's resurrection. E o que vai trazer de uma forma extraordinária todas essas promessas é o retorno de Cristo. And a Jubilee was declared. E o jubileu é declarado ali. But full restoration of inheritance will take place on that day. E naquele dia, toda a restauração dos mortos vai acontecer. The trumpet shall blare, E aquela trombeta vai soar. and God's people will be perfectly free. E o povo de Cristo vai ser perfeitamente livre. It's going to be a grand thing, Vai ser um dia maravilhoso. a glorious spectacle Vai ser um espetáculo glorioso. for Christ to demonstrate now before the world all of his glory. Cristo demonstrando agora diante de todos os olhos toda a sua glória. With that shout, Com esse clangor, we're told then that the dead in Christ shall rise. nos é dito aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão. All will be raised Todos ressuscitarão at that return. naquele retorno. But the dead in Christ shall be raised from their graves, taken out of the sea. Remember Wycliffe? They dug up his body, they burned it, and they threw the ashes into the sea as they could do harm to that body. E todos os corpos vão ser ressurretos de todos os lugares. Lembre, por exemplo, do corpo de Wycliffe, que foi queimado e as suas cinzas foram jogadas no mar. A Bíblia diz que o mar darão de volta os seus corpos. Christ is going to collect all of that DNA Cristo vai right back into the same DNA that Wycliffe had when he was on the earth. Cristo vai trazer todo aquele DNA de volta para que o DNA de Wycliffe esteja perfeitamente ali naquele dia. Not a recreated body, Não vai ser um corpo recriado, a resurrected body, vai ser um corpo ressurreto, like the resurrected body of the Lord Jesus assim Christ. como o corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. And then Paul tells us that those who are raised will be caught up to Christ in the air, and their bodies and souls reunited. E aí o apóstolo nos dá a descrição de que esses corpos subirão e se unirão às almas lá nos ares, nos céus. Now, what about those who are yet alive when Christ returns? Mas e sobre nós que estivermos vivos quando Cristo retornar? After the resurrection, Logo depois dessa ressurreição, when the dead body and souls are reunited, quando os corpos mortos e as almas vão se reunir, Paul says, then we who are alive and remain should be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Paulo diz, então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos com o Senhor nas nuvens, When nos Paul ares. says we, he's not in any way implying that he's going to be alive when Christ returns. Veja, quando Paulo diz nós, ele de forma nenhuma está tomando por implicação de que ele estaria vivo no retorno de Cristo. Simply uses we in terms of believers living whenever Christ returns. Ele está usando esse termo representando os crentes que estiverem vivos no momento do retorno de Cristo. Now this is a great mystery as well. Agora, isso aqui é um grande mistério também. Those who are alive have to go through a death-type transformation. É como se aqueles que estiverem vivos terão que passar por essa transformação como que pela morte. Paul describes it more fully in 1 Corinthians 15, Paulo descreve isso de uma forma mais completa em 1 Coríntios 15. verses 50 to 53. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50 até o 53. Yeah. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. These bodies that bear the effects of the fall Esses corpos que ainda trazem os efeitos da queda are corruptible and perishable, são corruptíveis e perecem. but they have to be changed. Eles precisam ser transformados. In the moment, in the twinkling of an eye, No momento, no abrir e fechar de olhos, when that trumpet sounds and the dead are raised imperishable, quando a trombeta soar e os corpos e os mortos ressurgirem incorruptíveis, those who are living shall be transformed. aqueles que estão vivendo serão transformados também. And then all shall be caught up to be with Christ E in the todos, sky. todos então serão arrebatados para estar com Cristo nos céus. And we have a good summary of this in Larger Catechism 87. E nós temos aqui um grande resumo sobre isso na pergunta 87 do Catecismo Maior. O que devemos crer acerca da ressurreição? Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Aqueles que então estiverem vivos serão transformados num instante, e os mesmos corpos que foram sepultados reunir-se-ão às suas almas para sempre, ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito de Cristo, e em virtude da sua ressurreição, como cabeça deles, ressuscitarão em poder espirituais incorruptíveis, feito à semelhança do seu glorioso corpo. Os corpos dos injustos serão ressuscitados por Cristo, como um juiz ofendido para a vergonha eterna. Now, tomorrow night, by God's grace, we'll look a bit more into glorification. Amanhã à noite, se Deus permitir, veremos um pouco mais sobre o que significa glorificação. But let's just look quickly at the third thing, and that's the events at the judgment. Mas me permitam olhar rapidamente uma terceira coisa, e esses são os eventos ligados ao juízo. Paul says in verse 17 that we will be caught up with them, the resurrected and the transformed, in the clouds to meet with the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. O apóstolo diz que depois de que tudo isso aconteça, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Now, what is it that takes place immediately when we meet the Lord in the air? Mas o que é que acontece imediatamente quando encontrarmos o Senhor nos ares? That is the judgment. O que acontece ali é o juízo. Christ teaches in Matthew 25 that immediately the righteous and the wicked are separated. O Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 25 que imediatamente quando esse evento acontecer, os justos e os injustos serão separados. And we learn from that parable that judgment is not to assign you your final destiny. E nós aprendemos naquela parábola que aquele juízo não vai dizer a você qual vai ser o seu destino final. So you're not standing around in line for a few thousand years wondering if you're going to go to heaven or hell. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente não está esperando por alguns milhares de anos numa fila para esperar por aquele momento para saber, será que a gente vai para o céu ou para o inferno? Immediately, when you meet him in the air, you're joined there in the great perfected church of the Lord Jesus Christ. Imediatamente, quando estivermos nos céus, nos ajuntaremos com toda a igreja perfeita e eterna do Senhor Jesus Cristo. And if we follow the order of that parable, the righteous will be judged first. E se a ordem daquela parábola estiver certa, os justos serão julgados primeiro. Now the Bible says that you and I as Christians will be judged for all of our thoughts, words and deeds. Veja, a Bíblia diz que nós como cristãos seremos julgados por todos os nossos pensamentos, palavras e ações. But there's very important truths to keep in mind. E que isso é uma verdade importante para ter em mente. In the first place, our judge is our Savior. Em primeiro lugar, o nosso juiz
é o nosso Salvador. He who loved us and gave himself for us. E ele nos amou e se entregou por nós. Second, our judgment is to manifest the grace and beauty and glory of the triune God. Segundo lugar, o nosso julgamento é para manifestar a graça e a misericórdia do Deus triuno. Third, it will be to assess rewards. E em terceiro lugar, será também para a entrega de prêmios, de recompensas. There are rewards in heaven, Haverá recompensas nos céus. all by grace, Tudo pela graça. but there will be various rewards meted out for faithfulness. Mas vai haver recompensas por fidelidade. And the fourth thing to keep in mind is that the judgment will not be rigorous. Vigorous? Rigorous. Rigorous. A quarta coisa que devemos ter em mente é que esse juízo não será rigoroso. In James chapter 2, the apostle distinguishes between the judgment of the believer and the judgment of the wicked. Em Tiago capítulo 2, o apóstolo ali faz uma distinção entre o julgamento do crente e o julgamento do descrente. Verses 12 and 13. Versículos 12 e 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. We are judged by a law of liberty. Nós somos julgados pela lei da liberdade. We are judged in union with Christ. Nós somos julgados em união com Cristo. We are judged on the basis of our heart desires to please God. Nós somos julgados pelo nosso desejo do coração de agradar a Deus. This will be corrected, Então, certamente, seremos corrigidos, but ultimately we hear, well done, good and faithful servant. mas no final das contas, ainda ouviremos, muito bem, servo bom e fiel. Now the judgment of the wicked is very different. Agora, o julgamento dos ímpios é bem diferente desse. As James says, it's without mercy. Porque Tiago mesmo diz, é sem misericórdia. And we, the saints, shall participate in that great judgment of the devil and all the demons. E nós, como crentes, ainda participaremos daquele grande julgamento de Satanás, de todos os demônios And of all other wicked. e de todos os homens que são ímpios. We won't take time to read it tonight, but just read Larger Catechism 89 and 90. Não teremos tempo de ler tudo essa noite, mas depois você lê o Catecismo Maior, perguntas 89 e 90. Which describes both the judgment of the wicked in 89 and the righteous in 90. Que vai descrever o julgamento no 89 dos descrentes, dos infiéis, e o 90 vai descrever o dos crentes. They're not two judgments, Não são dois julgamentos. not a judgment that takes place when the church is raptured, Não há um julgamento que acontece quando a igreja é arrebatada, another judgment at the end of some period of time. e depois um outro julgamento que vai acontecer depois de um período de tempo. There'll be one general resurrection Vai haver uma ressurreição and one judgment. e um julgamento. Now, why does Paul go over all this material? Agora, por que Paulo lida com todo esse assunto aqui? Remember how he began Lembra como ele começou? in verse 13? No versículo 13, He doesn't want us to grieve as the pagans do. ele não quer que a gente se entristeça como os pagãos se entristecem. He concludes then, comfort one another with these words. Ele então conclui dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas So palavras. as we have briefly surveyed what Paul says here about the return of Christ, Então, quando brevemente nós vimos um resumo daquilo que Paulo fala sobre o retorno de Cristo, it is for our comfort. isso deve trazer conforto para nós. It is for our joy. Isso deve trazer alegria para nós. It is for our hope. Isso deve trazer esperança para nós. And that here we often are beaten down, we are oppressed. E todas as vezes que estivermos como que oprimidos ou entristecidos, Some suffer with great pain and illness, others with poverty. alguns sofrem pobreza, outros com doenças terríveis. Some just kind of are perennially depressed. Alguns aparentemente ficam deprimidos. But the day is coming Mas esse dia está chegando, when all of these troubles shall fall away. quando todos esses problemas não vão mais existir. And we should be with Christ. Nós estaremos com Cristo.
But also a warning comes with this. Agora, juntamente com essa alegria, tem também uma And advertência. Christ tells us in Matthew chapter 25, Assim como Cristo nos diz ali em Mateus capítulo 25, actually 24, na verdade 24, that we need to be watchful. nós devemos estar vigilantes. In verses 42 to 44, Versículo 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. the Savior teaches each one of us that we're to live every moment of our lives as if it were the last moment O of our Salvador, lives. o Salvador aqui nos ensina que devemos viver cada minuto da nossa vida como se fosse o último minuto a ser vivido. Christ is coming for every one of you. Cristo está voltando para cada um de vocês. He'll either come at your death Ele ou virá no dia da sua morte, or he'll come at the end of the age. ou ele virá no final dos tempos. You don't know which it will be, Não sabemos qual dos dois vai ser conosco, but he says you be alert, mas ele diz: vigiem you be watchful, e estejam em alerta you be faithful. e sejam fiéis. Luther was asked the question, what would he do if he knew Christ were coming tomorrow? Lutero, uma vez perguntaram para ele o que é que ele faria se ele soubesse que Cristo iria voltar amanhã. His answer was, I'd plant a tree today. A resposta dele seria: eu plantaria uma árvore hoje. What was he saying? O que era que ele estava dizendo? You must live your life faithfully, Você deve viver a sua vida fielmente. but you must live in such a way as one who knows he's going to give an answer. Você deve viver a sua vida de uma forma que você sabe que ele já tem a resposta. You live then with a good conscience, Você vive em boa consciência. short accounts. Short accounts. Você vive trazendo as suas petições diante de Deus. Confessing sin to one another and seeking reconciliation. Confessando pecados uns aos outros e buscando reconciliação. Maintaining fellowship with God by confession of sin. Mantendo comunhão com Deus pela confissão de pecados. And live with that expectancy that soon every one of us will see him face to face. E vivendo nessa expectativa maravilhosa que brevemente cada um de nós estaremos vendo ele face a face. Live as well with the understanding that you will give an answer for those deeds done in the body. Vivendo sobre a perspectiva de que responderemos a ele sim por todos os nossos pensamentos, palavras e ações. You won't lose your salvation, Você não vai perder sua salvação, but as Paul puts it in 1 Corinthians 3, you might not have much to give to the Lord. mas como Paulo diz ali em 1 Coríntios 13, você não vai ter lá tantas coisas a entregar ao Senhor. You might be saved as by a frog's hair. Você talvez seja salvo por um cabelinho de sapo. And so, seek to live honestly and openly holy lives. Então busquem viver honesta e sinceramente vidas santas. And then tonight, if there's some of you here who are not converted, E se nessa noite houver alguém entre vocês aqui que não é convertido, you need to understand that you too soon will meet your Maker. você precisa entender que você também brevemente encontrará o seu Criador, At death ou na morte, or at the second coming. ou no seu retorno. And if you are not in Christ, E se você não estiver em Cristo, you will be exposed naked, guilty in your sins. você será exposto nu e culpado por conta dos seus pecados. And the judgment of God will be merciless. E o julgamento de Deus será sem misericórdia com você. And that's why the psalmist and the writer of the Hebrews says, today is the day of salvation. E é por isso que o salmista e também o escritor aos Hebreus nos lembram, hoje é dia de salvação. If you postpone repentance, Se você deixa o seu arrependimento para depois, you're playing Russian roulette. você está jogando, brincando de roleta russa. You've got a gun to your head, Você tem um revólver na sua cabeça. and you're clicking the trigger. E você, com uma bala, e você está brincando com o gatilho. And if
If you die apart from Christ, E se você morrer longe de Cristo, you're eternally lost. você está eternamente perdido. And so tonight, if you're here and you're not a Christian, Então, se você essa noite está aqui, não é um cristão, if the Spirit is moving in your heart, mas o Espírito está movendo-se no seu coração. if you're convicted of sin, Se você estiver sendo convicto dos seus pecados, if you're frightened by this reality, se você estiver temeroso dessa realidade, if you see death as an awful enemy reaching his claws out to devour you, se você percebe a morte como sendo um inimigo terrível que está se aproximando, como um dragão para devorá-lo, then call out to God to have mercy. então clame a Deus essa noite para que tenha misericórdia de você. Flee to Christ Jesus. Corra para Jesus, Repent of your sins and believe in Him. arrependa-se dos seus pecados e acredite nele. Because tonight it's not too late. Porque hoje à noite ainda não é tarde demais. But when you die, Mas quando você morrer, or if He comes, ou se ele chegar, it will then be too late. aí sim será tarde demais. Amen. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque ela nos conforta. Ela traz para nós, na verdade, aquilo que trouxe para Paulo, a expectativa do dia da morte. A expectativa do dia da nossa libação. Porque para nós o morrer é lucro. Porque nós sabemos que o momento mais delicioso, mais esperado da nossa vida é o momento em que deixarmos essa vida para encontrarmos com o nosso Salvador. Que momento glorioso, Senhor. Enche-nos dessa expectativa. Enche-nos dessa esperança para que nós possamos não apenas ter a morte como lucro, mas aproveitar a vida como o apóstolo Paulo, que tinha Cristo como seu viver. Que o impacto dessas palavras não seja simplesmente que a gente sonhe com aquele dia, mas que ao sonhar com aquele dia, a gente possa endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, para viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Obrigado pelo nosso Salvador. Obrigado, Senhor Deus, porque de fato não tínhamos o que apresentar. E tudo o que apresentamos diante do Senhor é aquilo que Ele mesmo fez por nós lá na cruz do Calvário. É aquilo que Ele mesmo conquistou para nós, quando Ele pagou o preço pelo nosso pecado, demonstrando ali sua graça, sua misericórdia e seu poder. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revelou para nós. E agora, como foi pregado a palavra nessa noite, nós te pedimos que aqueles que a ouviram e que ainda não têm essa concepção, não têm essa esperança, que ainda titubeiam quando pensam na morte ou no retorno de Jesus, que eles possam entender que a única esperança é o próprio Senhor Jesus. E que eles possam correr para os teus braços, se entregar